Olá, menina! E olá, sejam bem-vindas. Quem está assistindo durante o dia, boa tarde. É sempre muito bom estar aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Bruna Neda, especialista em menopausa, e hoje a gente vai falar sobre os exercícios que curam. Será que tem exercício que cura? Vamos falar sobre isso. Que a ideia, gente, hoje é explicar de vez aí, de uma vez por todas, como que os exercícios podem curar todos esses sintomas indesejados da menopausa. Então a gente vai falar um pouquinho da importância dos exercícios na cura de doenças frequentes na menopausa e principalmente dos sintomas. Vamos entender um pouco aí deste universo da menopausa e depois a gente vai entender aí como que os exercícios podem curar. Então, hoje a gente vai entender um aspecto um pouco mais profundo, que é como que os exercícios de fato podem curar alguns sintomas e mesmo algumas intercorrências aí, doenças mesmo, fatores inevitáveis e desconfortáveis que acabam chegando com a menopausa. A ideia hoje é a gente falar um pouco dessa necessidade do exercício como uma pílula, como um remédio para que você consiga ter mais qualidade de vida, tanto agora na menopausa quanto na sua velhice, que é o próximo passo, né? Depois da menopausa a gente vai ter aí o envelhecimento, a melhor idade. Então, vamos entender aí como que os exercícios podem agir como uma pílula que cura. Então, possivelmente você segue outros Instagrams aí de outras especialistas em menopausa, médicas principalmente, e provavelmente você ouve, assiste a importância dos exercícios físicos. Só que a gente assiste esse povo todo fazendo exercício na internet, no Instagram, se você busca um vídeo no YouTube, e todo mundo fala que o exercício cura, mas o que essas pessoas gostam de ficar mostrando que elas fazem de exercícios são exercícios que estão muito fora da realidade da mulher que está na menopausa. Porque você tem dor, você está cansada, você tem indisposição. Então, aqueles exercícios que você olha, que as pessoas estão fazendo, eles estão muito longe de uma realidade sua. Isso é normal, porque esses exercícios que essas pessoas estão fazendo, muitas vezes, não são exercícios específicos para as mulheres que estão na menopausa. E o que eu quero mostrar para vocês, assim, é que existem exercícios que devem e podem, né, principalmente podem, devem ser feitos, que vão te ajudar a aliviar os sintomas. Então, a ideia da live de hoje é falar sobre exercícios que curam. Tudo bem? Vamos lá entender então. Neste período da nossa vida, e nisso eu me enquadro, que a partir dos 40, 45 anos de idade, a gente começa a ter mudanças hormonais. Algumas mudanças a gente nem sente, outras mudanças hormonais fazem com que a gente sinta mais cansaço, sinta menos disposta, que a gente tenha mais dores, que a nossa libido diminua. Então tem uma série de fatores aí que acabam levando a gente uma sensação de quase morto no final do dia. Então a gente sente que as nossas forças foram sugadas porque a gente teve essa diminuição desses hormônios. Os principais sintomas, e eu falo muito deles aqui, como o calor, as dores, a indisposição, esses sintomas, o nome já diz, são sintomas. Mas existem algumas alterações físicas, fisiológicas que acontecem no nosso corpo que acabam muitas vezes não trazendo sintomas, mas são extremamente importantes de serem cuidadas, como, por exemplo, a saúde do nosso coração e das nossas artérias, dos nossos vasos sanguíneos. Então, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas quando a mulher entra na menopausa, o risco da gente ter algum problema no coração aumenta. Então, a vida inteira a gente fica com medo dos homens estressados, gordinhos, infartarem, porque os homens não têm a proteção do hormônio estrogênio que a gente tem.
Então, assim, os homens, eles não têm essa proteção cardiovascular que nós, mulheres, temos. E por isso, nós mulheres, ao longo da nossa vida mais jovem, a gente tem menos chance de infarto, derrame, trombose venosa profunda. Então, todos esses BOs aí, todos esses problemas que podem acontecer mais facilmente nos homens, nós, mulheres, enquanto nós somos mais jovens, a gente não tem esse problema. Por quê? Porque o bendito do hormônio estrogênio protege o nosso coração e os nossos vasos. Deu para entender? Só que o que é a menopausa? A menopausa é exatamente esta diminuição deste hormônio protetor. Então a gente tem uma diminuição do estrogênio e aí, consequentemente, o nosso coração e os nossos vasos sanguíneos, eles perdem esta proteção. Então talvez alguma de vocês aí percebeu que a pressão arterial aumentou. Alguma de vocês pode ter percebido através de exames de sangue que precisa tomar aquele remedinho que afina o sangue por conta do risco de um trombo, uma trombose. Talvez uma ou outra aí de vocês teve aumento, por exemplo, na glicemia e o risco de diabetes aumenta aí o risco para o coração. Então, todos esses fatores não doem e a gente não sente que nem o calor. Não dói que nem uma dor no joelho e a gente não tem o desconforto que nem o calor, mas é muito mais perigoso, gente, concorda? Então, é muito mais profunda a questão da necessidade do cuidado para a saúde na menopausa do que a gente pode pensar qualquer aspecto estético. Então, quando uma mulher me procura e fala, Bruno, eu estou insatisfeita com a minha barriga, eu entendo e concordo, mas eu olho lá na frente, eu vejo o quanto aquela barriga está prejudicando todo o restante da saúde. E aí, gente, se a gente for pensar que o nosso coração e os nossos vasos é o que o nosso coração, principalmente, é o que nos mantém vivas, não dá para ignorar a saúde do coração. Não dá para falar assim, minha pressão tá alta, mas tudo bem, quando dá eu tomo remédio. O médico falou que eu tô com risco de ter uma trombose, mas tudo bem. Gente, não dá. E baseado neste risco do coração e alguns outros sintomas que vocês muitas vezes nem sabem que está acontecendo aí no seu coração, existem protocolos, existem processos de orientação de exercício para mulheres na menopausa. Então, aqui eu não estou para falar de uma modalidade específica. Eu não vou falar nem de crossfit, nem de pilates, nem de yoga. Eu não vou falar de uma modalidade. Eu preciso que você entenda o conceito de uma metodologia para o que você precisa, para o que o seu corpo está precisando. E volto a dizer, nenhum problema contra a questão estética. Eu tenho um programa de exercícios para emagrecimento, mas aqui hoje o tema dessa live, gente, é o exercício que cura o quê? As alterações ruins na sua saúde que podem vir com a menopausa. Então, quando a gente pensa numa metodologia para cuidar do seu coração e de toda a estrutura do seu corpo, a gente precisa pensar em 4 pilares de exercício. Volto a dizer, não vou falar de uma modalidade específica. Eu vou te falar o que você precisa fazer. Então, são 4 pilares de exercícios. E o primeiro pilar, que é exatamente, tem tudo a ver com essa questão do seu coração e dos vasos sanguíneos, são os exercícios aeróbicos. O que são esses exercícios aeróbicos? São exercícios que a gente realiza de forma
cíclica. Aeróbico significa que a gente usa, nossas células usam o oxigênio na realização deste exercício. Os exercícios aeróbicos são caminhada, andar de bicicleta, a natação, você subir ou descer uma escada, você correr se você tiver condições para isso. E por que a gente pensa nos exercícios aeróbicos como um pilar fundamental para a mulher na menopausa? Porque você nem sabe, mas o seu coração precisa de cuidados nessa fase. O seu médico não vai ficar te pondo medo, o seu médico não vai ficar te, falando coisa que pode vir a acontecer. Mas eu tô aqui para te falar o que você precisa fazer para exatamente prevenir que qualquer problema aconteça. Então, primeiro, se vocês quiserem anotar, anotem isso daí. Eu sou tipo professora mesmo, eu gosto que anote. Mas assim, primeira coisa, gente, exercício aeróbico não pode faltar, tudo bem? Caminhada, sequência de exercícios dentro de casa, dançar dentro de casa, subir e descer degraus, qualquer tipo de exercício aeróbico que você realize de forma cíclica. Quantas vezes? De 5 a 20 minutos. Se você fizer de 5 a 20 minutos dentro da sua casa, você já vai ter essa proteção cardiovascular tão aspirada a partir de hoje, depois dessa live, que você aprendeu que você precisa desse tipo de exercício. Tudo bem? O que a gente faz no método Menopausa Fit? A vida inteira você ouviu falar que caminhada, hidroginástica, bicicleta, corrida, que isso era bom. Mas a vida inteira você fugiu de todos esses exercícios. Então, o que a gente faz na metodologia do Menopausa Fit? A gente tem sequências de exercícios aeróbicos que você faz dentro da sua casa. O que é isso? São exercícios que vão ajudar na saúde do seu coração. Eles aumentam o número de vezes que seu coração bate por minuto, ele dilata suas veias de uma maneira adequada para que você cuide do seu coração e dos seus vasos sanguíneos. Então, a mulher na menopausa não pode ficar sem exercício aeróbico. E aí você vai ouvir falar assim que exercício aeróbico dá flacidez, que andar faz os peitos caírem. Gente, não caia nessa armadilha. Exercício aeróbico tá aí de graça para todo mundo. Se a vida inteira você não teve essa coragem, esse ânimo de fazer, no programa Menopausa Fit você faz de 5 a 20 minutos dentro da sua casa e você garante aí a saúde do seu coração. Flacidez, músculo, a gente pensa em outro tipo de exercício. Então, tudo bem, gente. A metodologia é baseada em 4 pilares. Foi baseado nesses 4 pilares de exercícios que você precisa. Não é exercício que talvez um dia você pode precisar. Exercícios que você precisa. Primeiro pilar, exercício aeróbico. Deu para entender para que ele serve? Para cuidar da saúde do seu coração, dos seus vasos. Se a vida inteira você não teve a coragem de ir para academia, se a vida inteira os seus médicos falaram para você fazer exercício e você não quis fazer, experimente uma sequência muito curta de 5 a 20 minutos de exercícios aeróbicos do método Menopausa Fit e eu tenho certeza que o seu coração estará cuidado e tranquilo. Beleza? Exercício aeróbico, primeiro pilar. Aí vem essa questão aí que vocês estão falando. Ah, mas exercício aeróbico dá flacidez, cai a bunda, cai o peito. A minha amiga ficou flácida de fazer exercício aeróbico. Só que a sua amiga tem um coração que funciona bem. Próximo etapa, os músculos. O músculo, tem até uma frase da Cláudia Raia que fala isso, que ela entrou no chuveiro e ela vê o músculo derretendo. Os músculos, eles tendem a diminuir mesmo na menopausa. Isso para algumas mulheres é mais efetivo. Tem algumas mulheres que perdem peso e aí percebem uma flacidez maior. Mas mesmo as mulheres que ganham peso na menopausa percebem que vai ficando flácido. Porque a gente vai perdendo mesmo esse tônus muscular.
Falando de estética, a gente quer melhorar o tônus muscular, porque você não quer ficar molenga. Falando de saúde, qual a importância dos músculos? Os músculos, gente, eles são a estrutura de todo o nosso corpo. O que segura o meu olho aqui, minha sobrancelha aqui, é o músculo do meu rosto. O que faz eu conseguir falar é a musculatura do meu rosto. O músculo dá a sustentação de todo o seu esqueleto. Na menopausa, a gente tem a questão da osteoporose, que não dói. Eu nem sei se o meu médico não pedir para eu fazer o exame, eu nem sei se meu osso tá bom, se meu osso tá com furo, se meu osso tá mole, eu não sei. Só que o músculo é o que dá a estrutura para o osso. A contração muscular ajuda a entrar cálcio nos ossos. Então, muito antes da gente pensar na questão estética, porque é gostoso ficar durinha, fortinha, a gente tem que pensar na questão funcional do músculo. E por isso a gente fala que o exercício, ele é a pílula que o corpo precisa. Então, por exemplo, quando a gente faz os exercícios de contração e relaxamento, então os exercícios com peso, eu sempre falo isso e talvez fique abstrato na cabeça de vocês, mas o que é peso? O que é carga? É qualquer coisa que faz o seu músculo sair daquilo do que ele está acostumado. Então, por exemplo, o seu músculo da perna está acostumado a carregar o peso do seu corpo. Quando você coloca uma mochila nas costas de 3, 4 quilos, você está carregando essa carga. A musculatura da sua perna, do seu abdômen, da sua coluna, toda trabalha acima do que ela está acostumada. E é por isso que um dos 4 pilares, gente, precisa ser os exercícios com peso. A contração e o relaxamento dos músculos de maneira correta, com o número de repetições certos, com o peso adequado para seu nível de condicionamento físico. Isso faz com que o seu músculo primeiro acorde. E depois isso faz com que o seu músculo vá ganhando o tônus. Conforme o que é o tônus do músculo, o que faz o músculo ficar durinho? A gente tem tanto o trabalho muscular quanto a quantidade de fibras musculares. Então, sabe um bife? Quando você corta um bife, você vê as fibras do músculo do bife. O frango, você vê a fibra do músculo do peito do frango. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente contrai essas fibras, uma desliza sobre a outra. Quando a gente relaxa, elas relaxam. E o que é o tônus muscular? É quando eu aumento a quantidade dessas fibras. E que fibras são essas? Proteínas. Então, eu só vou conseguir ganhar músculo se eu tiver proteína disponível. E aí, o que é o extra? O que é o peso extra? Pode ser qualquer coisa que você use aí na sua casa. Pode ser uma garrafa de meio litro, 1 litro. Pode ser uma garrafa cheia de areia. Pode ser uma garrafa cheia de pedra. Esses são os pesos, as cargas que a gente usa nas aulas dos programas Menopausa Fit. Então, ó, essa garrafinha tradicional, vocês sabem do que ela é? Essa garrafinha cheia de água, ela tem 600 ml. Para eu fazer um exercício, por exemplo, para o meu ombro, 600 ml tá ok. Eu sinto que é uma carga extra, porque o meu braço pesa só o peso dele. Quando eu ponho 600 ml, eu estou forçando a minha musculatura a carregar 600 ml, 600 gramas no caso, a mais. Deu para entender? Então, quando a gente fala exercícios com peso, eu não tô falando que você precisa ir numa academia cheia de equipamento, cheia de gente que você nem quer por conta de Covid, etc. E ficar mexendo naquelas máquinas. Que é o que eu falei que você assiste aí no Instagram, as bonitonas fazendo exercícios nas máquinas. E você fala, gente, eu nunca vou fazer isso. Isso é totalmente fora da minha realidade. Por isso, nos exercícios do Menopausa Fit, a gente usa essas garrafinhas.
Aí uma segunda opção da garrafinha, por exemplo, eu uso essa daqui, a garrafinha é a mesma, eu pus areia, areia da praia, tá? Areia da praia. Isso deixa essa garrafinha com 1,1 kg, tá? Ela tá faltando um pouco da areia, daria para até pesar um pouquinho mais, mas às vezes eu pus menos, dá 1,1 kg. E aí, quando eu passei do meu exercício de 600 gramas para o meu exercício de 1,1 kg, o que aconteceu com o meu músculo? Meu músculo falou assim, opa, agora sim estamos trabalhando. E quando que eu sei? Muitas das alunas perguntam isso. E quando que eu sei que a carga é adequada? Quando que eu sei que efetivamente esse 1,1 kg aqui está fazendo com que o meu músculo, né, cresça e se desenvolva? Eu sei disso quando na última repetição, quando faltarem aí 2 segundos, né, para terminar no programa Menopausa Fit, começa a pitar lá, pi, 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 pi. Quando eu faço a última repetição, eu realmente estou cansada. O meu músculo realmente aguenta até ali. Então, eu tenho essa percepção do que é o leve para alguns exercícios, o que é o bom para outros exercícios. Só que os exercícios com peso, seja a garrafinha, seja o exercício que o peso que você já tenha aí na sua casa, porque em algum dia você achou que ia conseguir treinar em casa e comprou. Mas os exercícios com peso, se não o primeiro, que eu falei que era o exercício aeróbico, os exercícios com peso precisam ser inseridos na sua rotina de treinamento. Tudo bem? Recapitulando, exercício aeróbico e exercício resistido. Próximo exercício que não pode faltar. Talvez você nunca fez exercícios como esse. É o que eu chamo, dentro da metodologia do Menopausa Fit, de exercícios de equilíbrio e estabilização. Talvez você tenha já visto isso com outro nome, mas não é um tipo de exercício comum aí que as pessoas acabam não prescrevendo. E por que é extremamente importante exercício de equilíbrio e estabilização? Porque provavelmente você percebeu que seu equilíbrio não é mais o mesmo. Provavelmente você percebeu que o seu joelho não é estável, ele bambeia aí. Você percebeu que o seu quadril tá estranho. Você percebeu que o seu pé dói, que você não consegue estabilizar, que hoje você põe um saltinho e seu pé fica tipo toda hora querendo torcer. Por que a gente faz exercício de equilíbrio e estabilização? Porque você perdeu este equilíbrio. E exatamente por você estar perdendo massa óssea, que é uma coisa normal de acontecer com a mulher na menopausa, a gente não quer que você caia. E por isso, os exercícios de equilíbrio e estabilização, eles são a base, um dos pilares do método Menopausa Fit. Então, se você nunca pensou em fazer exercício de equilíbrio, você nunca fez, nenhum professor nunca te tocou nesse assunto, que isso era importante, significa que a partir de hoje você não pode fazer um programa de exercícios que não tenha exercícios de equilíbrio e estabilização. E por que eu chamo equilíbrio e estabilização? Porque quando você trabalha o equilíbrio, você trabalha a estabilização da articulação. E muitas vezes você minimiza dores, alivia dores, cura dores com esses exercícios de estabilização. Então, por isso que, além dos exercícios aeróbicos, além dos exercícios resistidos, tem na metodologia do Menopausa Fit os exercícios de equilíbrio. Eles precisam ser feitos, porque não dá para envelhecer sem fazer esse tipo de exercício. Tudo bem? Último pilar do método Menopausa Fit e não necessariamente o que menos você deve fazer. Muito pelo contrário. Muitas mulheres começam por aqui. Por quê? Porque você tem dor. Porque você não está conectada com o seu corpo.
Seu corpo não está respondendo da maneira que você gostaria. Por que que a gente fala disso? Porque você necessita de exercícios de alongamento. Ah, exercício de alongamento é estar de pé e pôr a mão no chão? Não. Se você fizer isso, você vai travar a sua coluna. O que são os exercícios de alongamento? Exercícios que você, na menopausa, com as suas limitações de coluna, joelho, tornozelo, ombro, pescoço, consegue fazer e de fato vão te ajudar a melhorar. Para que servem os exercícios de alongamento? Para equilibrar o seu corpo, aliviar as suas dores, preparar o seu corpo. Este é o quarto pilar do método Menopausa Fit e muitas, principalmente as mulheres que entram neste programa, que é o SOS Menopausa, começam por ele. O que a mulher tem que fazer? Gente, não é uma modalidade. Precisa fazer o conjunto correto de exercícios para de fato melhorar. Ou porque você já tem experiências traumáticas em academia, ou porque você nunca gostou de exercício, ou porque o seu corpo nunca respondeu bem aos exercícios. Por algum motivo, você não vem fazendo exercícios. Só que na menopausa, o corpo grita. Não é psicológico, é real, é fisiológico. Seus hormônios diminuíram. Seus hormônios mudaram. O seu corpo, ele não responde mais como ele deveria. 20 minutos por dia, no conforto da sua casa, sem se preocupar com o que você está vestindo, apenas seguindo o que eu tô falando no seu celular, no tablet. Se você tem uma Smart TV, você pode espelhar na Smart TV. Super beijo, meninas. Obrigada.